Essa palavra pai mexe com todo ser humano e eu me arrisco a dizer que ela traz mais emoções à tona do que a palavra mãe. A palavra mãe, eu sabia que as mães não iam concordar. Mas sabe por que eu falo de mais emoções? Eu não estou falando que ela é mais importante ou menos importante, longe de mim falar isso. Acho que as duas pessoas na vida de qualquer ser humano são muito importantes. Mas estou falando que a palavra pai nem sempre traz os mesmos sentimentos que a palavra mãe traz aos nossos corações. Mãe, via de regra, nós temos muita gratidão, muito amor, muito carinho. A palavra pai, para alguns, nem sempre traz esse sentimento. Eu sei que existem muitos pais que são modelos, exemplos. Pais que quando você fala o nome deles, aquilo queima o seu coração. Quem sabe o seu pai não está mais presente, mas ele está presente na sua vida, no que ele te ensinou. Ele ecoa na sua vida ainda. Mas alguns escutam a palavra pai e ficam amargurados, ficam entristecidos. Alguns nem mesmo conheceram seus pais. Alguns o conheceram, mas não conviveram com eles. Alguns o perderam muito cedo, alguns o perderam já idosos. Alguns puderam estar perto, alguns nem mesmo moram na mesma cidade. Pais que às vezes moram até na mesma cidade, mas são tão distantes. Como pregar num dia tão especial desse? E falar com todos os nossos corações. Então o Senhor Deus me levou na palavra e eu fui procurando alguns modelos de pais. Quem sabe poderia encontrar um modelo de pai exemplar na vida de Adão? Ou na vida de Abraão? Ou na vida de Davi e tantos outros homens que passaram pela palavra do Senhor? Homens que realmente tiveram a sua paternidade em momentos brilhantes, mas em momentos foram um desastre. Mas então Deus me levou para o Novo Testamento e lá eu comecei a lembrar de algumas histórias, de uma história muito especial, de um pai muito especial. Uma história que ela é mundialmente conhecida, uma história que eu tenho certeza que cada um aqui, se não leu na palavra do Senhor, pelo menos já ouviu. Até mesmo se você é cristão ou não cristão, você já ouviu histórias sobre essa parábola. A parábola que certa vez Jesus contou, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo foi contada num contexto muito especial. Jesus Cristo estava sendo acusado de comer e frequentar a casa de pecadores. Então, os fariseus, os escribas daquela época, os religiosos chegaram a Jesus e começaram a acusá-lo. E ali em Lucas capítulo 15, Jesus propõe 3 parábolas. E a última parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Você lembra um pouco da história? Nós vamos ler aqui em detalhes, mas a parábola do filho pródigo conta a história de um homem que tinha 2 filhos e assim por diante. Jesus conta essa história e muitas vezes nós ficamos presos apenas desse filho, o filho pródigo. O filho pródigo. Mas na verdade, se você for analisar, a parábola fala muito mais do que um filho pródigo, um filho que desperdiçou todas as coisas. A palavra pródigo quer dizer isso. Um filho que desperdiçou dissolutamente, inconsequentemente todos os seus bens, toda a sua vida. Mas a parábola, ela não roda, não tem o centro na vida do filho pródigo, mas pelo contrário, tem um centro na vida de um pai. Um pai que amou incondicionalmente seu filho mais novo e que amou incondicionalmente seu filho mais velho. Eu quero trazer essas lições de uma parábola que Jesus Cristo contou, apontando realmente a figura do Pai Celestial, o nosso Pai eterno, nosso Pai verdadeiro, aquele que, por melhor pai que o seu seja, ele ainda é muito melhor. Por pior pai que você tenha tido na sua vida, pela pior experiência que você tenha tido com o seu pai, de presença ou ausência dele, Jesus Cristo traz esse pai, essa figura do pai que cura esse sentimento que você pode ter nessa manhã. Parábola do filho pródigo, ela não aponta para um filho apenas que desperdiçou tudo, mas para um pai maravilhoso que amou incondicionalmente. Você que é pai, é muito propício essa pregação para o nosso coração. Nós que somos pais, para que possamos ter o mesmo sentimento que o pai do filho pródigo teve para com seus filhos. Então, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz, continuou, Jesus estava contando uma série de parábolas, então ele vai para a última parábola, a parábola que eu quero concentrar as lições dessa manhã. Continuou Jesus, ele disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele
lhes repartiu os haveres. Vou ler de novo. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os bens. Até aí. A palavra começa introduzindo um homem, um pai, sem nome, mas dizendo que ele tinha 2 filhos. O filho mais velho e um filho mais novo. Certa vez, o filho mais novo, quem sabe, pensando no que ele poderia ter fora da sua casa, quem sabe, meditando nas conquistas que ele poderia ter longe da sua casa, ele chegou para o pai e falou: pai, olha, eu estou cansado dessa vida, na verdade eu quero ter minhas experiências pessoais, então pai, vamos fazer o seguinte, dá-me já a parte da herança, dá-me a parte da herança que me cabe, porque eu vou sair de casa. Ele diz: dá-me a parte da herança. Então o que o pai faz? O pai, diz o texto, que ele divide os seus bens, ele divide tudo que ele tinha. Há 2 coisas aqui muito importantes. A primeira é que esse pai respeita a decisão do filho. Jesus, nesse contexto, ele estava contando numa tradição, uma cultura em que o pai tinha total autoridade sobre os filhos, e um filho mais novo pedir herança para o seu pai era a mesma coisa que dizer: pai, eu quero considerar você como morto, porque a herança só era repartida depois que o pai morria. Então, quando esse filho mais novo pede a herança para o seu pai, era como se ele estivesse falando assim: pai, eu não só me cansei dessa casa, eu considero você como morto. Eu não considero mais você como meu pai, eu não quero mais saber, eu não quero mais ter esse relacionamento, eu não quero mais ter esse sentimento de pertencer, eu não quero pertencer mais a essa família, então dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai respeita a decisão daquele filho, por mais dolorida que fosse, por mais vergonhoso na cultura daquela época que fosse, o pai o respeita. E é muito interessante que a palavra no grego original, quando fala que o pai dividiu os seus haveres, os seus bens na sua Bíblia, a palavra original não é apenas uma palavra que designa bens materiais. Ela é a palavra bios, quer dizer vida. Quando aquele pai divide os seus bens, ele não divide apenas propriedades, ele não dá apenas terras, ele não dá apenas bens materiais, ele dá parte da sua vida. Imagina como foi dolorido isso. Não foi apenas: eu vou vender um pedaço de terra, vou vender algumas fazendas e te dar a sua parte, ok. Não, o pai estava tirando algo do seu coração. Ele estava dando algo tão importante da sua vida, da sua própria existência. Então, diz o texto, que aquele filho mais novo, ele certa vez vendeu tudo que ele tinha e foi para longe da sua casa. Agora, quando ele vai para longe da sua casa, ele leva 1/3 dos bens do seu pai. Ele leva 1/3 da bios do seu pai, da própria vida do seu pai. E diz o texto que ele desperdiçou tudo que ele tinha lá. Desperdiçou todas as coisas. Veja o texto na continuação, no versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente é inconsequentemente, sem pensar nas consequências que isso iria trazer para ele. Ele desperdiça toda essa 1/3 da parte da sua herança, porque segundo a lei, 2/3 do que ficava pertencia ao filho mais velho, pela sua primogenitura. E o filho mais velho continua em casa, enquanto o filho mais novo desperdiça tudo o que ele tinha. O que permaneceu em casa com aquele pai pertencia ao filho mais velho. Era a herança que lhe cabia. Mas o texto continua no versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E o filho mais novo, o filho pródigo, começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Veja só que situação desse filho mais novo. Ele foi para uma terra distante, ele desperdiçou os bens do seu pai, ele considerava o seu pai como morto, ele se agregou a cidadãos estrangeiros e ele começou a passar necessidade nessa região, porque houve uma grande seca naquela região, e então o filho mais novo teve que começar a cuidar de porcos. Que situação degradante. E para os judeus, cuidar de porcos era o fim do poço, era a última alternativa que existia. Cuidar de porcos era vergonhoso, mesmo porque esse animal, para aquela cultura, para aquela ideologia, era um animal impuro. Os judeus não poderiam nem mesmo lidar com o trabalho com os porcos,
Mas diz que o filho mais novo foi até o fundo do poço a cuidar de porcos. Ele perde sua herança, ele parte para uma terra distante, vive dissolutamente, diz o texto que ele viveu depravadamente. O filho mais velho, quando ele volta, ele diz, ele gastou o dinheiro dos seus bens, pai, com prostitutas, com a vida inconsequente. Fez alianças com um povo estranho, e diz o texto que ele desejava, até mesmo, no versículo 16, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, absolutamente nada. Então, versículo 17, caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Diz o texto que ele caiu em si. Esse texto é muito interessante porque o cair em si não é algo que o filho mais novo teve a consciência, a autoconsciência de falar assim, não, realmente eu estou em pecado, realmente a minha vida está acabada. Não, o texto deixa bem claro que foi uma ação direta do Senhor sobre esse coração, uma ação direta de Deus sobre o coração do filho mais novo. O filho mais novo teve que entrar numa situação para que ele pudesse entender, compreender através da ação do Espírito Santo sobre esse coração de que ele precisava voltar para a casa do pai. E olha só, ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. O filho mais novo caiu nessa consciência gerada pelo Espírito Santo, que ele estava numa situação muito precária, que até mesmo aqueles que trabalhavam para o seu pai tinham oportunidades que ele não tinha. Qual que era o entendimento desse filho mais novo, o filho pródigo? Ele fala o seguinte, versículo 18, eu vou me levantar, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Até aí tudo bem. Mas ele diz no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí tudo bem também, porque segundo aquela cultura, o que o pai deveria pagar para o seu filho na volta? Ele deveria agredir o seu filho, quem sabe até com um tapa na cara. Fala assim, que vergonha que você fez me passar, filho. Olha o que você fez eu passar de frente aos meus amigos, a minha família, a sociedade. Agora você vem pedindo perdão para mim? Não, você vai ter que pagar cada centavo que você levou, porque você me considerou como um pai morto. Então, olha a estratégia que o filho pródigo teve. Versículo 19, parte B. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. O discurso do filho pródigo mostra sua motivação errada. O filho pródigo tinha uma motivação totalmente errada. Ele tinha a ideia de que se relacionar com um pai era um relacionamento de trabalho, era um relacionamento de trocas. Ele tinha a ideia de que ele tinha que pagar o que ele tinha feito. A sociedade ensinou ele assim. Ele tinha a ideia de que ele tinha que voltar para a casa do pai, mas propor um trabalho. Pai, me trata como um dos trabalhadores. Você sabe que nessas propriedades haviam dois tipos de pessoas, os trabalhadores e os escravos. Os escravos moravam na propriedade, eram escravos. Os trabalhadores não, moravam na cidade, vinham para a propriedade e trabalhavam na propriedade. Ele não se dá o luxo nem de morar como escravo na propriedade do pai. Ele pede, não, me trata como um dos trabalhadores, eu não tenho nem direito de morar na sua propriedade. Eu moro na cidade e venho e trabalho para pagar os bens, a herança pela qual eu desperdicei. Filho mais novo, filho pródigo, entendia que se relacionar com Deus era pagar alguma coisa. Era como se ele estivesse dizendo, pai, eu não mereço ser recebido como filho, mas eu quero trabalhar para um dia, quem sabe, ganhar minha filiação novamente. Quem sabe ser considerado como seu pai novamente. E ele se foi, ele volta. E diz o versículo 20, a parte B. E esse é um momento maravilhoso da parábola de Jesus Cristo. Um momento de tensão. Lembre-se, Jesus Cristo está contando essa parábola para escribas e fariseus, um povo religioso. Até aí, eles estavam compreendendo. Até aí, eles estavam acompanhando a história de Jesus. Então vem um desfecho. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue entender essa cena? Você consegue visualizar essa cena? Diz o texto que o pai de longe o avistou. Só avista quem procura. Jesus Cristo mostra a figura de um pai que, quem sabe, estava na sua varanda, quem sabe sentado na sua cadeira de balanço, dias após dias,
no final de uma tarde de trabalho, olhando para o horizonte, aquele mesmo horizonte que ele viu um dia seu filho mais novo, filho pródigo, a sair de casa, considerando ele como morto. O mesmo horizonte que por dias e dias trazia lágrimas para os olhos daquele pai, era o mesmo horizonte que ele contemplava dia após dia, na esperança que ele viria o rosto do seu filho novamente. Diz que de longe o pai o avistou. E quando o avistou, olha só o que o pai fez, ele se compadeceu dele. Ele não começou a julgar o filho pródigo, ele se compadeceu, e esse é o amor do verdadeiro pai para com o seu filho. Nós pais, nós temos que compadecer-se dos nossos filhos, em todas as circunstâncias. Tem que ter uma coisa que ele tem que aprender conosco, os nossos filhos e filhas, é a compaixão. É o amor ligado à ação. Ele se compadece do seu filho, e diz o versículo 20, que ele corre, o abraça e beija. Não era costume dos anciãos, dos pais, de pessoas nobres como esse pai, que era dono de uma grande propriedade, correr. Crianças corriam, mulheres corriam, escravos corriam, trabalhadores corriam, mas não senhores, não pais. A roupa deles não era como a nossa, eles tinham, quem sabe, 2 roupas, uma sobre-roupa e, quem sabe, pela posição desse pai, até uma capa. E você imagina essa situação, aquele pai levantando a sua capa, levantando a sua roupa e saindo correndo para encontrar o filho. Um filho maltrapilho, um filho que na verdade cheirava a porcos, um filho cabisbaixo, envergonhado, sujo. Mas esse pai apanha suas vestes, levanta e sai em direção ao seu filho. Diz que ele o abraçou, é como se ele pegasse no pescoço daquele filho e falasse: você é meu filho, e beijou e começou a beijar seu filho. Você pertence a esse lar, você pertence a essa casa, meu filho, volta. Mas o filho tinha um discurso a ser feito. O filho começa no versículo 21, ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho mais novo, o pródigo, mostra arrependimento. E eu sei que aqui, por mais que a gente esteja falando para pais, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Muitas vezes você não foi o filho que você esperava ser para o seu pai. Isso traz uma culpa no seu coração. Saiba que sempre há um momento do retorno. Sempre há um momento do arrependimento. Esse filho pródigo, ele se arrependeu de fundo do seu coração. Ele fala: eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele sabia que o pecado que ele tinha feito não era somente para o pai terreno, na figura ali da parábola, mas também para a figura que aquele pai representava, o pai celestial. Ele sabia que o pecado que nós fazemos aqui não aflige só as pessoas no horizontal, mas atinge ao nosso Deus no vertical. E muitas vezes nós passamos a mão no pecado achando: não, eu só feri alguém aqui. Não, o nosso pecado fere o coração do Deus Pai, o nosso Pai Celestial também. E o filho pródigo entendeu isso, e ele começa: olha, eu já não sou digno nem ser considerado seu filho. Eu imagino que aquele filho pródigo aceitaria qualquer tipo de punição, qualquer tipo de palavra, mas ele foi surpreendido por um pai que veio correndo, um pai que o avistou mesmo de longe, um pai que o abraçou, que o beijou, e mais do que isso, versículo 22, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, ele tem que ser trocado, ele está sujo, ele precisa de uma roupa melhor. Vestiu, põe um anel no dedo, e só os nobres, só aqueles que representavam as famílias tinham um anel no dedo. Você sabe como que o anel representava o brasão da família. Ele fala: ele precisa de um anel, ele é meu filho. Eu não vou considerar ele como escravo, nem como trabalhador, mas eu vou considerar você como meu filho, porque você nunca deixou de ser meu filho. Coloca as sandálias nos pés. Escravos não andavam de sandálias. Trabalhadores nem mesmo, alguns não tinham. Apenas os nobres, os filhos. Então aquele filho pródigo, ele tem uma roupa nova, ele tem um anel no dedo, ele tem sandálias nos pés. E não só isso, se não bastasse isso tudo, ao trazer o filho mais novo para casa e dizer: você é meu filho amado, ele fala: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ao inserir o filho mais novo novamente na casa, ele fala: agora é a época de festa. Eu preciso montar uma festa. Ele chama os seus criados, seus servos, e fala: eu quero uma festa, e eu quero que matem o novilho cevado. Todo mundo naquela época sabia que o novilho cevado era reservado para grandes épocas, para grandes festas.
Novilho era realmente cevado, ele era alimentado especialmente para se comer numa grande celebração, uma celebração familiar tremenda. Então ele chama todas as pessoas e fala: eu quero a melhor festa, inclusive eu quero o melhor cardápio. Não era costume comer carne naquela época. A carne era reservada só para esses momentos especiais. O novilho cevado era algo que mostrava para toda aquela sociedade: aconteceu algo tremendo em nosso meio e eu preciso celebrar isso. Então ele coloca uma mesa bonita, manda matar o novilho cevado e fala: nós precisamos comer e nos regozijar, porque o meu filho estava morto. Ele estava distante, ele estava perdido, mas hoje eu insiro ele novamente na família. O seu lugar à mesa está reservado. Ele é o meu filho, não importa o que ele tenha feito. Eu o limpo, eu o restauro, eu o renovo, eu o transformo, eu o amo. Papai que está aqui presente, quantos de nós precisamos fazer isso? Quantos de nós precisamos parar um pouco de condenar os nossos filhos e o amá-los? Eu não estou falando que o pai passou as mãos sobre os erros daquele filho, não. Mas ele o aceitou e falou assim: está aqui um pai que te acolhe mais uma vez. Está aqui um pai que te ama mais uma vez. Está aqui um pai que não considera você como servo ou como trabalhador, mas está aqui um pai que te ama verdadeiramente. E o seu lugar à mesa, a sua roupa, as suas sandálias, o seu anel tem que ser ali, está reservado para você, porque eu estava todos os dias, filho, olhando no horizonte, esperando o seu retorno. E há uma grande festa. Agora, parece que tudo acabou tão bem. Parece que essa história acabou com um grande final feliz. Para nós ocidentais, que estamos em outra cultura, esse aqui é o fim perfeito de uma história. Um desastre, uma tensão gerada e um desfecho. E todos viveram felizes para sempre. Mas isso é aos nossos olhos. Para os fariseus e escribas que escutavam essa parábola, era uma afronta. O que Jesus Cristo estava falando de um homem, de um pai que aceitou seu filho, que desperdiçou tudo, um filho pródigo que desperdiçou de tudo e o restitui à sua posição sem ele ter que pagar nada, sem ele ter que fazer nada, era um absurdo. Eu quero que você imagine a tensão que estava no coração dos fariseus e escribas. Eles não conseguiam entender, eles estavam torcendo o nariz, torcendo a sua boca, falando assim: não posso concordar com isso, não é possível que ele vai continuar essa história. Mas essa história não acabou, essa história continua. Um outro personagem que só foi mencionado, mas não entrou em cena, ele começa a ser o protagonista agora do segundo ato. Diz o texto que o filho mais velho estava no campo a trabalhar. Ele estava no campo a trabalhar e ele voltou do seu trabalho de um dia de rotina normal. E ele escutou de longe vozes, música, muitas pessoas, um aglomerado de pessoas, quem sabe na grande casa da fazenda. E ele chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo ali? Que barulho que é esse? Parece que eu nunca ouvi isso, eu nunca entendi isso. No versículo 25 de Lucas capítulo 15 fala: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? O que era aquilo? 27. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado. E o recuperou, porque o recuperou com saúde. Então, o filho mais velho se indignou e já não queria entrar. Ele ficou indignado com o que ele viu, com o que ele ouviu. O filho mais velho, que parecia estar tão próximo do pai, que parecia estar em plena comunhão com o pai. O filho mais velho que não desperdiçou os bens do seu pai. O filho mais velho que permanecia na casa do seu pai. Quando ele ouve que o seu irmão, aquele pródigo, voltava para casa, ele se indignou, diz o texto. A relação do filho mais velho, que parecia tão bonita, tão singela com seu pai, não parecia ser tão boa. E diz o texto também que, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mais uma vez, outra atitude de conciliação. Aqui mais uma vez Jesus Cristo demonstra um pai que, ao mesmo tempo que foi atrás do filho pródigo e o restaurou como filho, ele se importava com o filho mais velho. Ele vai atrás do filho mais velho e quer reconciliá-lo.
Ele quer que o filho mais velho entre na festa. Ele quer que o filho mais velho desfrute da comunhão da família, familiar novamente. Ele quer a restauração da família. Para aquele pai, aquele dia era muito especial. E sem a presença do filho mais velho, esse dia não se tornaria tão especial como ele imaginava. Ele tinha preparado uma festa para a família. Ele tinha preparado um grande jantar. Estava tudo tão bonito. Os convidados estavam à mesa. Mas outra pessoa tão importante faltava, o filho mais velho. Onde está o filho mais velho? Lá fora, indignado. Então o pai vai atrás mais uma vez, é a iniciativa do pai de alcançar o filho mais velho. Mas o filho mais velho tinha um discurso, versículo 29. Ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele traz a acusação: aquele teu filho que você está dando uma festa tão bonita, que você nunca me deu, ele sim desperdiçou tudo e com prostitutas. Você sabe muito bem, pai. Ele não levou apenas as fazendas, ele levou parte do seu coração, pai. Eu só que sei quantas vezes você estava ali chorando no pórtico de entrada da nossa casa, pai. Eu vi isso. Agora não, eu permaneci aqui, eu trabalhei, eu fiz tudo isso, não transgredi nenhuma ordem tua. Há tantos anos eu estou aqui te servindo. Era como se o filho mais velho falasse o seguinte: ele estava mais interessado nas coisas do pai do que no coração do pai. O filho mais velho estava mais preocupado com os bens que aquele filho mais novo, o filho pródigo, tinha desperdiçado, do que com o coração do pai. O filho mais velho tinha uma relação diferente do que o filho mais novo tinha. O filho mais velho, ele fala o seguinte: olha, o meu relacionamento com você é pelo que eu faço, é pelas coisas que eu faço aqui. Eu não transgrido nenhuma ordem sua. Eu faço tudo conforme a religião diz. Quem sabe muitos de nós nos relacionamos com Deus assim, fazendo coisas, fazendo o que a religião diz, se relacionando dessa forma com Deus, tentando atrair a presença de Deus e o carinho e o coração de Deus, fazendo coisas. O filho mais velho tinha esse entendimento errado. Ele estava mais preocupado com as coisas do pai do que com o coração do pai. Nós, como filhos, nós temos que nos voltar a Deus pelo coração dele. É claro que nós fazemos sim, assim como Efésios capítulo 2, ali entre o versículo 9 e 10, fala que Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. É Deus que prepara sim as boas obras, essas relações que nós temos com as pessoas, mas nós não nos relacionamos com Deus por causa das boas obras, não pelo que fazemos, como o filho mais velho estava indicando aqui, mas nós nos relacionamos com Deus de coração para coração. Quanto você está preocupado com o coração de Deus? O quanto você está preocupado com os sentimentos do coração do nosso Pai? Aquele filho mais velho mostrou que ele não estava pouco se importando para o sofrimento do pai ou para a alegria do pai. Ele estava preocupado com o que ele estava fazendo ou com o que ele estava deixando de fazer. Versículo 31, o pai dá uma resposta para o filho: meu filho, tu sempre estás comigo. Filho, você não entende que você desfrutou da minha presença por todo esse tempo que o filho, seu irmão mais novo, estava fora? Você não valoriza a minha presença. A minha presença é mais poderosa e mais importante do que as minhas coisas. Quanto você tem na sua oração pedido mais de Deus na sua vida? Como que está a nossa oração? Será que a nossa oração está cheia de pedidos, coisas? Ou será que não está na hora de nós, eu e você, mudarmos a tônica da nossa oração? Será que não está na hora de mudarmos a tônica e dizermos: Deus, eu quero mais do Senhor no meu coração. Deus, me ajuda a não valorizar tanto as coisas materiais desse mundo, me ajuda a me desapegar das coisas desse mundo, que muitas vezes traz ansiedade, preocupação. Deus, me ajuda a me apegar ao Senhor, ao teu coração, as coisas lá dos céus. As coisas aqui são tão passageiras, mas nós nos apegamos tanto, como o filho mais velho, apegado às coisas daquele mundo, enquanto ele poderia desfrutar de uma coisa muito mais valorosa, que era a própria presença do Pai. A própria presença do Pai. Tudo que é meu, diz o Pai, é teu. E aqui o Pai o lembra do que aconteceu na história daquela família. Filho, você lembra que teu filho levou 1/3 da herança. O que ficou é teu, filho. Tudo que é meu é teu, filho.
Na verdade, essa festa que eu estou dando com as coisas que são tuas. Porque quando eu me for desse mundo, tudo vai ficar para você, filho. Tudo que está naquela mesa, todas as coisas são tuas. Porque tudo que é meu é teu. Mas importava que nos alegrássemos e nos regozijássemos. Porque teu irmão estava morto e ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa história acaba assim. Jesus Cristo parece que ele deixa uma tensão no ar. O filho mais novo, que tinha desperdiçado tudo, o retorna e é inserido na família. E o filho mais velho, que aparentemente estava tão inserido na família, acaba a história distante. Acaba a história fora da casa, não querendo se assentar à mesa, indignado, aborrecido, chateado com seu pai. A história acaba assim. Na verdade, Jesus Cristo estava mostrando para aqueles fariseus, para aqueles escribas, ele estava mostrando essa lição, que muitos daqueles que condenavam que ele se sentava com pecadores, eram as pessoas que estavam mais distantes do relacionamento com ele, porque se apegavam às coisas e não ao coração do Pai. Eu convido você nessa manhã a se apegar ao coração do Pai. Eu convido você a se apegar a um Pai que não nos condena, mas nos transforma. Um Pai que nos espera à mesa, por mais distante que você esteja. Um Pai que anseia a sua volta. Um Pai que o espera de braços abertos. Um Pai que nos abraça, não importa quantas vezes nós tenhamos caído. Mas um Pai que ouve a nossa declaração de arrependimento e fala: agora já basta. Deixa eu te abraçar. Deixa eu trocar suas vestes. Deixa eu colocar novas sandálias. Deixa eu restituir o seu anel de filho e filha de Deus. O seu lugar à mesa está pronto. Eu preparei uma festa para você. Mas quem sabe nós nos relacionamos com Deus de uma forma errada. Assim como o filho mais velho. Parece estar tão próximo. Parece ter tanta comunhão. Parece estar tão conectado. Mas está assim conectado com as coisas, com o fazer, com dogmas, com doutrinas. E quando o pai o convida para festejar, ele se aborrece e fica indignado. Eu não sei com qual dos filhos você se relaciona, qual tipo de filho você é, ou foi, ou está sendo. Não importa se um filho como pródigo, mas sempre há lugar à mesa quando há arrependimento. Ou mesmo como um filho mais velho, do qual o próprio pai sai para fora, sai daquela casa para buscá-lo, para restaurá-lo novamente. Diz o texto que o pai teve a iniciativa de restaurar os dois. Sabe que o pai celestial, aquele pai perfeito, num dia dos pais como hoje, é aquele pai que acolhe todos os filhos e filhas, não importa a sua situação. É um pai que estende a mesa, faz um grande jantar, uma grande festa e fala: filho, seu lugar está reservado. Mas como que ele faz isso? Deus faz isso usando o seu filho amado. Na verdade, a tradição daquela época deveria ser a seguinte: o filho mais velho, ao saber do pedido inconsequente do filho mais novo, de sair de casa e desperdiçar seus bens, era uma forma de honrar o seu pai. O filho mais velho deveria se colocar na brecha e falar assim: não, pai, eu vou atrás da sua honra, eu vou convencer o seu filho, eu vou mostrar para ele que o que ele está fazendo está totalmente errado. Não importa a região que ele esteja, eu vou lá atrás, eu vou buscá-lo, eu vou restaurar isso, eu não vou deixar que o meu irmão mais novo se perca, eu vou atrás dele porque eu quero defender a sua honra, pai. Mas não, o texto não demonstra isso, demonstra um filho mais velho que se aquietou, quem sabe até no fundo do seu coração achou bom, porque tudo que permanecia agora era dele, não precisava mais dividir com nada. Mas Deus nos mostra o verdadeiro filho mais velho. O verdadeiro filho mais velho é Jesus Cristo. O verdadeiro filho mais velho, Jesus Cristo, não foi alguém que se indignou e saiu de sua casa indignado. Pelo contrário, o verdadeiro filho mais velho foi aquele que foi resgatar as nossas vidas. Não foi um resgate apenas simples de uma conversa, foi um resgate na cruz do Calvário. O verdadeiro filho mais velho, ele que nos permitiu desfrutar de tudo que é dele, porque nós havíamos desperdiçado tudo que era nosso.
O verdadeiro filho mais velho, Jesus Cristo, ele sim nos convida a sentar na mesa, ele nos dá autoridade, ele é aquele que resgata o meu e o seu coração, ele é o verdadeiro irmão mais velho, ele é o verdadeiro resgatador, ele honra o seu pai. Quando diz o texto que Jesus Cristo foi enviado pelo Deus cheio de amor e misericórdia, o Deus Pai, para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, capítulo 1, versículo 1 fala, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos filhos da desobediência, mas, contudo, Deus, sendo rico em misericórdia e grande em amor, enviou Jesus Cristo, e hoje de mortos nós somos vivos, porque foi por meio da ressurreição do nosso irmão mais velho, é que estamos vivos. E Ele nos convida, você filho e filha, você pai e mãe, você avô e avó, a tomar lugar à mesa, nessa manhã. Jesus Cristo nos convida a participar dessa festa. Jesus nos convida a chamar outras pessoas para essa festa. Há vários lugares. Aqui é uma representação simples de um jantar para 8 pessoas. Mas essa mesa é infinitamente grande. Cabe todos nós. Cabem as 1000 vidas. Cabem outras vidas que se chegarão. Cabe o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Cabe todos nós. Deus nos convida nessa manhã. Venha. Existe uma festa preparada para você. Venha se relacionar comigo de uma forma correta. Não desperdiçando todas as coisas, mas se arrependendo. Não se relacionando comigo pelas coisas, mas com o meu coração. Pela minha presença. Pai, que você tenha a atitude do pai desses 2 filhos. Que possamos amar os nossos filhos incondicionalmente. Filho, que você possa voltar aos braços do pai. Não só o pai terreno, quem sabe dar um abraço. Quem sabe se arrepender dos seus pecados. Quem sabe se relacionar de uma forma correta. Mas também voltar para os pais, para os braços do Pai Celestial. Aquele que vai correr em tua direção, vai agarrar seu pescoço, vai te dar um abraço, vai te dar um beijo maravilhoso. Vai falar assim, bem-vindo ao lar, filho. De onde você nunca deveria ter saído. Bem-vindo ao lar. Pai, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa história tão maravilhosa. Pela figura do Pai, tão singela, tão amorosa, tão bondosa, tão misericordiosa. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos estão nesse Pai celestial. Um Pai um dia que nos amou, que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim. É por isso que hoje eu posso ter vida. E essa vida é preparada pelo Senhor Jesus. Uma grande festa. A palavra do Senhor diz que quando um dos pecadores se rende, a festa nos céus, a festa nos céus, que o nosso retorno, Senhor, possa promover uma grande festa nos céus, que os anjos nessa manhã, querubins, serafins, possam festejar, porque há pessoas hoje nessa manhã que estão retornando para a casa do Pai, não importa qual relação que elas tenham tido com o Pai está sempre tomando iniciativa de restaurar. Que o Senhor toque, que o Senhor comunique nesse dia tão especial, o Dia dos Pais, que possamos sim ter os nossos olhos naquele Pai maravilhoso, nosso Pai, Abba, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.